Olá pessoal, esse é o curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Vamos resolver e comentar o exercício 3/15 do capítulo de equilíbrio do livro de Estática, que diz o seguinte: três cabos estão unidos no anel de junção C. Determine as forças trativas no cabo AC e no cabo BC causadas pelo peso de 30 kg do cilindro, tá? Então, a gente tem um problema de equilíbrio e para resolver a gente usa a estratégia de primeiro construir o diagrama de corpo livre e, após isso, aplicar as condições ou as equações de equilíbrio, tá? Então, para construir o diagrama de corpo livre, a gente tem alguns passos. Passo 1 é determinar qual o objeto ou objetos que a gente vai isolar e que vão ser o sistema a ser estudado, tá? Aqui nesse caso, nós temos três cabos, duas trações, né? Três cabos, obviamente são três trações. A tração no cabo AC e no cabo BC são as que a gente quer calcular. E a tração aqui no cabo CD, se a gente observar, ela pode ser determinada aqui usando o peso dessa barrinha aqui de 30 kg, tá? Então, as três forças do sistema, elas estão todas aplicadas no anel de junção C. Então, o anel de junção é o candidato mais óbvio para a gente isolar e ser o nosso sistema, tá? Então, isolando o anel de junção. E aí nós vamos fazer um desenho do contorno externo do nosso sistema, tá? Como aqui é só o anel de junção, então eu não vou nem fazer esse desenho, vou só colocar aqui, né, o diagrama de corpo livre aqui em cima desse desenho um pouquinho mais complexo mesmo, tá? Então, o passo 3 é a gente ir eliminando os objetos que interagem com o nosso sistema e deixando a força de interação, tá? Aqui no caso, o anel de junção é muito leve, ele não diz que ele tem peso, então ele é muito leve, então a gente não precisa se preocupar em colocar a força-peso, tá? Nós temos aqui também os três cabos, né, que exercem tração, né, no anel de junção C, tá? Então, o cabo AC, ele vai gerar uma tração, que eu vou chamar de FAC, que faz um ângulo de 45 graus com a horizontal, né? Você vê um triângulo retângulo, aqui tem 90 graus, então se esse ângulo é 45, esse deve ser 45, para que a soma dos ângulos internos dê 180 graus, tá? E o cabo BC também, né, tem uma tração que eu vou chamar de FBC e um ângulo de 60 graus. Observe que o sentido dessas forças já está correto, né? Porque o cabo ele só tem capacidade de fazer tração no objeto, eles não podem fazer compressão, tá? Então, o sentido da força já está correto. E, finalmente, eu tenho uma tração T aqui no cabo CD, né? Aplicado, fazendo um ângulo de 15 graus com a horizontal. Aí a gente lembra que, como isso aqui é uma polia fixa, o que ela vai fazer aqui? Ela vai simplesmente transferir, né, essa força aplicada aqui no cabo ao longo de todo o cabo, né, mudando só a direção da força, tá? Então, essa força de tração aplicada aqui no cabo é a mesma aplicada nessa outra ponta do cabo aqui, tá? E aí, esse objeto que está aqui em equilíbrio, a gente faz aqui rapidinho o nosso diagrama de corpo livre e as condições de equilíbrio, né? O diagrama de corpo livre desse objeto é a tração para cima e o peso para baixo. Só tem essas duas forças, então a tração tem que ser igual ao peso, tá? Então, a tração T é igual a mg, igual ao peso do objeto, tá? Como o objeto tem 30 kg, então a tração é igual a 294 newtons, tá? Então, finalmente, para terminar o nosso diagrama de corpo livre, o sistema de referência. Pronto, com isso feito, a gente vai aplicar as condições de equilíbrio e para isso a gente reconhece que a gente tem duas incógnitas, FAC e FBC, e nós temos um sistema de forças concorrentes, né? Essas três forças aqui, elas são concorrentes, certo? Então, nós só temos duas equações de equilíbrio independentes. A equação dos momentos, ela não tem relevância aqui, tá? Mas não tem problema, nós temos duas incógnitas e duas equações. A gente pode montar o sistema e resolver o problema, tá? Então, quais são as condições de equilíbrio? Somatório das forças na direção x é igual a zero e somatório das forças na direção y é igual a zero, tá? Na direção x, nós vamos ter t cosseno de 15 no sentido positivo, nós vamos ter FAC
cosseno de 45 no sentido negativo e FBC, cosseno de 60 também no sentido negativo, tá? Então nós temos essa primeira equação que relaciona FAC, FBC e T e os cossenos, tá? A gente tem duas incógnitas nessa equação e o T não é incógnito, então o T a gente já sabe quanto é. Então nós temos duas incógnitas, nós precisamos de mais uma equação que nós vamos obter aqui na equação de equilíbrio para as forças em Y, tá? As forças em Y nós vamos ter aqui um FAC seno de 45 no sentido positivo, nós vamos ter um T seno de 15 no sentido positivo e nós vamos ter o FBC seno de 60 no sentido negativo, tá? Então, quando a gente escreve essas forças, né, igual a zero, a soma delas, a gente tem mais uma equação que relaciona as incógnitas FAC e FBC. Então, nós temos duas equações com duas incógnitas, tá? Então, você vai manipular e resolver esse sistema da forma que você achar melhor, não é complicado, e você vai obter a solução FAC igual a 213 newtons e FBC igual a 262 newtons, tá? Então, vou deixar para vocês resolverem esse sistema, uma álgebrazinha simples, tá bom? Então, é isso e até a próxima.